Moisés e as pragas do Egito. Deus disse a Moisés e a Arão para descerem ao rio Nilo, onde Faraó iria pela manhã. Eles tinham uma mensagem de Deus para dar a Faraó: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Faraó recusou. Então Arão fez o que Deus havia instruído e atingiu o rio Nilo com a sua vara. A água foi transformada em sangue. Peixes morreram, os egípcios não podiam beber a água e o rio cheirava mal. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs o seu coração. Faraó recusou-se a obedecer a Deus e voltou para o palácio. 7 dias depois, Deus disse a Moisés para dizer a Arão para estender a sua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, para fazer rãs saírem e subirem sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra também. As rãs estavam por toda a parte, nas casas, nos quartos, nas camas, nas panelas. E Faraó convocou a Moisés e a Arão: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Prometeu Faraó. Moisés respondeu: Então vocês saberão que ninguém há como o Senhor nosso Deus, e as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo. Somente ficarão no rio. Moisés orou a Deus, e ele respondeu: As rãs morreram nas casas, pátios e campos. As rãs mortas foram amontoadas e o cheiro era muito ruim. Faraó, entretanto, quebrou sua promessa e se recusou a deixar os filhos de Israel irem e adorarem a Deus no deserto. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. E havia muitos piolhos nos homens e nos animais em todos os lugares. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. No início da manhã seguinte, quando Faraó desceu até o rio, Moisés e Arão lhe contaram o que Deus planejava fazer a seguir. Eles lhe disseram: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. Mas as moscas ficaram longe dos escravos hebreus e da terra de Gósen, onde eles moravam. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor.
E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó, ainda esta vez, seu coração, e não deixou ir o povo. Moisés foi a Faraó novamente. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima, uma terrível praga. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. No dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu. Faraó investigou e descobriu que os animais pertencentes aos escravos hebreus estavam vivos e bem. Nenhum animal deles morreu. Mas ele se recusou a deixar o povo de Deus ir adorá-lo no deserto. Moisés tirou cinzas de um forno e jogou-as no ar na frente de Faraó. Deus diz que essa cinza tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus enviou Moisés para dizer a Faraó que ele mostraria seu poder enviando a pior tempestade de saraiva, granizo, que o Egito já havia experimentado. Qualquer pessoa que não se abrigasse dentro de casa estaria arriscando a vida. Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Os oficiais de Faraó, que temiam a Deus, trouxeram suas famílias, servos e animais para dentro de casa. Mas aqueles que ignoraram a Deus deixaram seus servos e o seu gado no campo. Quando Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. Os relâmpagos encheram os céus, e grandes pedras de granizo desabaram. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também atingiu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Aqueles que foram pegos do lado de fora foram mortos. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu os deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Moisés saiu da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva cessara, e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Mais uma vez Faraó mudou de ideia,
e teimosamente se recusou a deixar o povo de Deus partir. Ele pensava que poderia afrontar a Deus, desafiar a Deus, mas Deus não havia terminado com ele ainda. Inacreditável! Quanta angústia e quanto sofrimento e dor Faraó poderia ter evitado para ele e para o seu povo, se ele simplesmente tivesse deixado o povo de Israel ir quando Deus falou com ele da primeira vez, através de Moisés e de Arão. A Bíblia diz várias vezes que Deus endureceu o coração de Faraó. Na verdade, isso quer dizer que Faraó, ao ouvir as ordens de Deus, endureceu o seu coração. Há um ditado que diz que o mesmo sol que derrete gelo endurece lama. Quando ouvimos a voz do Senhor, temos duas escolhas. Podemos aceitá-la ou podemos rejeitá-la. Faraó preferiu rejeitar, afrontar e desafiar a Deus. Nos lembra muito das palavras encontradas em Salmo 2, que descrevem o que os povos ímpios dizem contra o ungido do Senhor, falando do Senhor Jesus. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Há muitas pessoas que não querem ser controladas por Deus. Acham que podem afrontá-lo e viver as suas vidas da maneira que querem, longe de Deus e em direta oposição aos mandamentos dele encontrados na sua palavra. E nada acontecerá. Mas o trecho continua. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. É isto que acontecerá com Faraó no final desta história. E é isto que acontecerá com todos aqueles que afrontam a Deus. Que nós tenhamos a atitude do salmista. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E ele nos exorta: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Jesus ainda nos chama com amor. Ainda há oportunidade de chegarmos a Ele e o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador pessoal. Ainda há tempo de beijarmos o Filho, antes que seja tarde demais. Se você ainda não fez isso, não o rejeite e não espere mais. Faça isso hoje, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2.